Olá, tudo bem? Eu sou a Adriana da Odara Holística Tarô. Essa é a leitura semanal para o signo de Escorpião. Eu vou começar fazendo o embaralhamento e a gente conversa um pouquinho. Gostaria de falar para vocês que o tarô, ele tem um potencial terapêutico. O que significa dizer isso? Que o tarô, ele não tem caráter adivinatório, muito pelo contrário. O tarô, ele vai trazer para você, talvez, informações do seu momento presente, porque ele é atemporal. A leitura de tarô, ela é atemporal, porque o tempo é fluido. Então, essa leitura, ela pode corresponder exatamente com o seu momento atual, como ela pode não corresponder com o seu momento. No entanto, as informações que vão ser colocadas aqui, ela pode te auxiliar, né? Ela pode te oferecer um direcionamento para que você consiga perceber as questões que você está vivendo e consiga fazer, né, as escolhas que você acha mais pertinente para você. Lembrando aqui que cada um de nós temos o poder do livre-arbítrio. Então o tarô, ele vai te auxiliar nesse processo, certo? Bom, eu vou terminar de tirar as cartas aqui para a gente começar a sua leitura. Escorpião e escorpiana. Então, vamos lá. Vamos ver quais são as informações para você para essa próxima semana. Antes da gente começar, gostaria de pedir, se você gostar do conteúdo desse vídeo, para que você dê seu like, você compartilhe, principalmente que você se inscreva no canal, para que o canal possa crescer e o YouTube possa divulgar esse conteúdo que possa vir a ajudar mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, Escorpião, Escorpiana, o que nós temos para você essa semana? Força, no primeiro momento, Diabo e Estrela. Segundo momento, Mago, Enamorado e Justiça. Então, vamos lá, vamos tentar entender qual é a mensagem para vocês. Bom, a primeira carta que sai aqui é a carta da Força. A força é uma carta que fala de virtude, de coragem, de domínio de uma situação, né? Ela é essa jovenzinha nobre aqui, né? Abrindo a boca de um leão. Então dá para imaginar o poder que ela tem, né? Por assim dizer. Então assim, essa carta aqui, ela sempre vai falar desse domínio, dessa força e tudo mais. E aí, no caso aqui, ela está acompanhada pelo 4 de ouros, que fala de apego ou daquela dificuldade que a gente tem de deixar aquilo que é novo, aquilo que se tem, né, por assim dizer. Então, assim, eu acho que está sendo colocado para você aqui é o seguinte: você precisa fazer um enorme esforço para que você faça um desapego, para que você tenha possibilidade de iniciar projetos, coisas, né? Ter essa iniciativa para iniciar projetos, ter novas propostas, novas perspectivas, né? Então, muito provavelmente, a situação inicial aqui fala justamente de uma situação em que há um apego, seja numa questão material, seja em relação a uma pessoa, uma situação, um trabalho, enfim, né? Há uma dependência, vamos assim dizer. E você precisa trabalhar muito o seu equilíbrio, a sua força interior, para que você consiga, né, se desvencilhar dessa situação, para que você possa abrir para outras possibilidades, né? E aí, a segunda carta que sai é a carta do Diabo. E ela vem junto com a carta do Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é aquele cavaleiro que fala de boas intenções, que fala de você batalhar para coisas que realmente valem a pena, né? Então é um naipe. Eu costumo dizer que o Cavaleiro de Copas, ele tá falando muito assim,
para você mesmo, né? É como se fosse assim, você tem que estar na frente em relação ao considerar-se, em relação aos outros, porque muitas vezes a gente tem problema de amor próprio, a gente tem problema em se colocar na fila, a gente sempre fica se doendo, se dedicando para os outros, e muitas vezes isso gera na gente uma grande insatisfação, uma grande tristeza, uma grande frustração, né? Então, o que eu estou entendendo aqui? Que essa situação de apego, né, a qual você vivencia, ela tem muito a ver com essa questão aqui, né? Então, é uma situação em que você é como se fosse uma dependência emocional de alguém, ou de uma pessoa, ou de um emprego, ou de um familiar, enfim, né? Parece que há uma dependência emocional, né? E como se você tivesse um receio muito grande, né? De você seguir aí, né? Sozinho. Mas só que eu te falo o seguinte, que essa questão, né? Ela pode te abrir para outras possibilidades que possam vir a te trazer muita satisfação, né? Então, a terceira carta desse primeiro bloco é a carta da estrela. A carta da estrela fala de esperança, ela fala de iluminação, ela fala de proteção divina, né? Ela fala dessas questões espirituais que nos envolvem. E aí, ela está acompanhada com o 6 de copas, que é aquela carta da nostalgia, sabe? Que é aquela carta de ficar remoendo aquela coisa, era tão bom, era tão feliz, né? Então, o que eu tô percebendo aqui, né? Nessa jogada toda aqui, que desse primeiro momento, há uma situação em que você tem um apego, né? Que se relaciona a esse apego, né, que se relaciona a essa dificuldade em se colocar no plano, né? Talvez tenha uma situação envolvida de egoísmo, né? E que você precisa. Egoísmo, eu não diria um egoísmo assim no sentido da pessoa, né? Talvez um egoísmo seu mesmo, de achar que você tem que estar, que o importante é que as pessoas estejam com você, né? Então talvez é nesse sentido. Por que eu falo isso? Porque vem a carta da nostalgia. A nostalgia é aquela coisa que a gente fica, né, remoendo, eu era tão feliz, né, né. Então você pensa, ó, eu tenho o apego, eu tenho o egoísmo e eu tenho a nostalgia. E aí, tudo isso me remete a uma quarta carta aqui, que fala de desonestidade, entendeu? De algo sentimentalmente que acaba sendo desonesto, né? Porque assim, quando eu tenho muito apego, quando eu tenho egoísmo, então quando eu falo de apego associado a egoísmo, associado a nostalgia, né? Onde eu fico remoendo uma situação já vivida, né? E que não existe mais, porque ela já foi, é nostálgica. Eu acabo agindo com desonestidade, né? Eu acabo tendo uma ação desonesta comigo mesma, né? Então, o que eu diria assim nesse primeiro momento, né? É necessário que você consiga olhar para essas questões, né? Talvez seja você
que está lidando com a situação dessa forma, com esse apego, com esse egoísmo, com essa nostalgia, com essa, né, que acaba gerando uma certa desonestidade com o outro, como pode ser você que está sendo tratada dessa forma. Então, alguém tem um apego muito grande em relação a você, que não significa que é amor, que é egoísta, que fica te manipulando com as questões, né, do passado, e que isso não é honesto, né? Isso não é honesto, né? Isso não é algo honesto de ser feito, né? Bom, aí, no segundo momento, vem a carta do mago. O mago fala pra gente ter iniciativa, ter vontade, desejo, né? Mas principalmente ele fala de iniciativa. E olha só que interessante. Qual iniciativa está sendo colocada aqui para você? Primeiro, que você tem que ver que você é capaz de tomar uma atitude, que você tem elementos para fazer isso, certo? E aí vem a carta do 5 de copas. 5 de espadas, minto. O 5 de espada fala justamente da breve superação dos obstáculos. Ou seja, essa situação de apego, de egoísmo, de chantagem emocional, acho que a nostalgia ela entra muito como chantagem emocional, que é situação, né, que não é válido, né? Nem você fazer isso com alguém, nem alguém fazer isso com você, né? Não é válido para ninguém. Você tem elementos para, né, tomar uma atitude e sair dessa condição, né? Mas você tem que fazer a escolha. A escolha é sua. Você pode escolher findar essa situação, resolver a situação ou mudar, passar a ver o outro de uma maneira, né? Deixar de ser egoísta, ter uma conversa honesta, não ter esse apego tão exacerbado, porque muitas vezes a gente vive um relacionamento com uma pessoa e as coisas não estão indo bem, né? Mas a gente consegue, com honestidade, sentar, conversar, colocar tudo, né, nos pratos, vamos assim dizer, né, em pratos limpos, vamos assim dizer, e de repente você consegue, o outro consegue olhar para você de forma diferente, de repente você consegue olhar o outro de forma diferente, e você consegue mudar a postura, né? Então isso é uma escolha também, porque não é fácil você olhar para esse tipo de situação, fazer a leitura crítica que você não está sendo honesto com o outro e de repente você está disposto a mudar. Isso é um desafio, né? Mas é algo muito necessário e muito engrandecedor, porque quem consegue fazer essa leitura crítica consegue dar um salto na própria vida sem precedentes. Consegue se tornar uma pessoa mais sensível, começa a ver o mundo a partir da empatia, né? Agora, se você vê que você não dá conta de fazer isso, ou a pessoa não dá conta de fazer isso, talvez o melhor é, no seu caso, você ter, né? Se é você que está passando por essa situação, né? Você que está sendo vítima, vamos assim dizer. Eu não gosto muito da palavra vítima, porque às vezes tem sempre os dois lados, né? Mas enfim, vamos imaginar que você está nesse lado em que você está sofrendo essa situação de apego. Alguém está sendo egoísta e está tendo um apego a você. Você tem a iniciativa, a possibilidade de resolver isso, né? Só que você tem que fazer as escolhas. Porque a carta do enamorado é a carta da escolha. Esse rapaz está escolhendo entre duas possibilidades, entre duas mulheres. Então você pode escolher. E se você escolher sair dessa condição, você consegue fechar tudo isso com muito êxito, sabe? E até estabilidade emocional, material, né? Você consegue findar isso, tá? E aí vem a carta da justiça. Só que para você fazer isso, você tem que ter equilíbrio, né? Eu diria mais, você tem que ter equilíbrio tanto para uma coisa como para outra. Tanto, como eu falei, se você é a pessoa que faz isso, você tem que ter equilíbrio para escolher mudar, certo? E aí conseguir construir, né, findar esse ciclo aí, construir algo muito estável com essa pessoa, né? Ou você tem que ter também coragem
equilíbrio, de escolher, né, findar também ter essa iniciativa de resolver essa questão e escolher, né, outro caminho, escolher sair dessa situação. E aí você consegue também uma grande estabilidade material, emocional, tá? Então, de qualquer forma, você precisa resolver essa questão para que você consiga atingir equilíbrio e encontrar a sua paz, seja de uma forma ou de outra, como eu disse. Às vezes você consegue conciliar e consegue falar o que te incomoda, a pessoa, ou a pessoa falar para você o que incomoda, e aí vocês conseguem recomeçar uma nova jornada, né? Uma nova etapa, uma nova forma, uma nova etapa do relacionamento, e de repente consegue encontrar, né, uma estabilidade e ser feliz. Como você pode também escolher sair dessa situação. De qualquer forma, você precisa ter esse equilíbrio, ter essa ponderação para que você consiga resolver a situação da melhor forma possível e você encontre a sua paz, né? Porque nada paga a nossa paz interior. Então, para a gente ir encerrando, eu vou, no fundo do maço dos arcanos maiores tem a temperança. Temperança fala justamente de maturidade, persistência, né, equilíbrio, né, você ter os elementos para fazer isso, basta você ter talvez esse equilíbrio mesmo, né, talvez é o equilíbrio mesmo, de olhar para a situação de frente e querer de fato enfrentar ela e resolver, né. E aí, no fundo do maço dos arcanos menores, tem o Rei de Ouros. Rei de Ouros é uma carta que fala de êxito, né? Então, de qualquer forma, assim, a partir do momento que você lançar a mão do bom senso para tentar resolver essa situação, como eu disse, pode ser você que está fazendo isso, como pode ser você que está recebendo esse tipo de relacionamento, né? De qualquer forma, tanto para uma coisa como para outra, a partir do momento que você tiver olhar para a situação de frente, com equilíbrio e resolver que ela não cabe mais, você vai tomar uma atitude para poder tentar melhorar ou tentar finalizar, mas de fato, né, não ficando mais dessa forma, porque isso realmente não faz bem nem para você nem para outra pessoa, né? No fundo do maço eu tenho o carro. Minto, gente. Duas cartas finais, né? O carro e o eremita. Então, vamos ver o que elas querem dizer, a mensagem final. Ó, o carro é uma carta de movimento rápido e direcionado. Então, como eu falei, né? Essa situação não pode continuar dessa forma, né? Pode ser que você esteja vivendo isso já há um tempo, não tenha essa percepção ainda, mas a partir do momento que você tiver essa percepção, né, é importante que você comece a trabalhar dessa forma, a tentar resolver isso de uma maneira, né, que seja salutar para você e para a pessoa, né? Então o carro ele fala disso, de mudanças rápidas e direcionadas. Por quê? Porque essa situação, ela é uma situação desonesta, que traz uma malícia, né, no sentido assim de estar fazendo mal para o outro, né, mas para mim não tá, né? Então precisa ter uma ousadia para mudar essa situação, que eu acho que casa com tudo que eu acabei de falar, né? Como é importante tomar essa consciência, criar essa consciência para tomar atitudes de mudança. Então, a segunda carta de mensagem final é o eremita, que convida você a olhar para você, refletir sobre tudo isso e achar formas de resolver esse caminho usando toda a sua maturidade, talvez fazendo uma análise. O eremita, ele te convida para olhar para você. Talvez você precisa parar e fazer uma grande reflexão sobre a sua vida, sobre o que você quer, sabe, sobre colocar os prós e os contras, refletir filosoficamente sobre tudo isso, né, para que você consiga então solucionar esses problemas que estão aí colocados, tá bom? Não é fácil,
Mas de qualquer forma, o que está sendo colocado aqui para você é o seguinte: reflita, pense bem, o que de fato é justo ou o que de fato te faz feliz, né? E resolva mudar essa perspectiva. E aí, com certeza, você vai encontrar paz, felicidade, vai conseguir resolver essas questões, né? E com certeza vai conseguir encontrar o seu equilíbrio e ser feliz, que é o que todo mundo deseja, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você dê seu like, que você compartilhe, principalmente que você se inscreva no canal, para que esse vídeo possa chegar a ajudar mais pessoas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima semana!